Como saber a hora de parar? Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma conversa que tem nesse livro aqui, ó, Guardiola Confidencial, o livro que fala sobre a passagem de Guardiola no Bayern de Munique, mas a conversa aqui que eu vou falar, né, o trecho que eu vou comentar aqui, é um trecho que acontece antes dele aceitar o convite do Bayern de Munique, que ele está em Nova York e ele vai para um jantar junto com o Kasparov. Para quem não sabe, Kasparov é talvez o maior jogador de xadrez de todos os tempos. E eles acabam jantando, né? Imagina, uma conversa entre o maior jogador de xadrez de todos os tempos e talvez o melhor técnico de todos os tempos, né? Que é o Pepe Guardiola. Imagina essas duas mentes brilhantes conversando. E eles ficam discutindo sobre tecnologia, paixão, tudo e tal, até que chega na conversa de xadrez, obviamente, né? No segundo jantar ali que eles marcam, chega nessa conversa de xadrez. E o Kasparov está falando sobre o Magnus Carlsen, que talvez você conheça, que é o principal jogador de xadrez dos tempos atuais. Só que lá no quando rolou essa conversa, o Carlsen nem tinha sido campeão ainda mundial. E o Kasparov está elogiando o Carlsen, falando: "Ah, esse vai ser um grande jogador, vai ser um novo grande jogador, vai ganhar o campeonato mundial, tem uma mente brilhante, é um excelente jogador." E o Guardiola, brincando, questiona o Kasparov e fala: "Você seria capaz de vencê-lo?" Aí o Kasparov pega e fala: "Conseguiria, mas é impossível." E fica tipo essa resposta meio, tá, conseguiria, mas é impossível. O Guardiola se incomoda com essa resposta e fica questionando, mas como assim? Como seria impossível? E questiona várias vezes e o Kasparov não quer falar o porquê seria impossível. Até que a esposa de Kasparov sabiamente fala o porquê. Ela pega e fala: "O Kasparov, ele já está mais velho e ele sabe o quantas horas você gastaria para vencer uma partida contra um outro cara brilhante. E se a partida durasse apenas 2 horas, com certeza o Kasparov venceria o Carlsen. Só que uma partida com 2 mentes brilhantes dessa, não duraria só apenas 2 horas, poderia durar 6, 8 horas. E o Kasparov não quer mais. Ele decidiu que ele não quer mais isso para a vida dele. Ele não quer gastar horas e horas e horas no tabuleiro só para vencer uma partida. Ele entendeu que outras coisas na vida dele têm valor, têm mais valor do que uma partida de xadrez. E o Gary não, o Magnus Carlsen, por ser novo, ele é ingênuo, né? Ele gastaria essas horas à vontade. Então, por isso seria impossível ele vencer. Isso me trouxe algumas reflexões sobre algumas coisas na minha vida que eu percebi que mudaram ao longo dos anos. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com música, eu meio que abraçava tudo. Tipo, qualquer projeto que aparecia, eu abraçava, até os que pagavam mal, eu abraçava. E, de certa forma, isso trazia um desgaste. Eu dormia mal, comia mal. Teve uma época aí que eu trabalhava com um grupo, que a gente chegava a fazer 2, 3 shows por dia. Então imagina, você ter que cada show durar 3 horas, já dá 9 horas de show, só que aí tem a estrada, tipo, ia para São Paulo, daí gastava 1 hora de estrada, montava o palco, tocava, desmontava o palco, aí pegava estrada de novo para ir para outra cidade, sei lá, Campinas, aí era mais 1 hora, 1 hora e meia de estrada, montava o palco e tal, então você ficava o dia inteiro fora, não comia direito, dormia mal, né? E com o tempo eu fui pesando, colocando isso na balança, falando: "Nossa, mas vale a pena o dinheiro que eu ganho? Vale a pena a má qualidade de vida?" A gente tem que saber a hora de parar. Ontem eu estava cortando o cabelo, eh, e lá tinha 2 barbeiros conversando, e o mais velho estava aconselhando o mais novo. Eu falo: "Cara, você disponibilizou até o seu horário de almoço. Isso é errado, você tem que ter horário de almoço, você tem que ter o seu horário de café, horário de almoço, tem que ter os horários de descanso. Se você só trabalhar e não comer direito, não se alimentar direito e não descansar direito, você vai começar a fazer um mau trabalho." Então foi um bom conselho, assim, até olhei e falei: "Nossa, conselho bom que o cara deu, né?" Tipo, o comum seria o cara pegar e falar: "Não, é isso mesmo, abraça várias horas de trabalho." E isso tem se tornado meio que uma regra para minha vida. Eu tenho medido, eh com mais cuidado qual trabalho eu vou pegar, que projeto eu vou pegar, com quem eu vou tocar, por exemplo.
que aula eu vou dar para que aluno, porque tem alunos que às vezes não vale o desgaste. Às vezes tem um aluno que o desgaste emocional não vale a pena você ficar dando aula para ele só por causa de dinheiro, não vale, o dinheiro não paga. Até recente surgiu uma oportunidade de trabalhar na escola, né? E só que aí depois fazendo as contas, tanto financeiramente quanto mentalmente, não ia valer a pena, porque o que eu ganho dando aula na escola que eu trabalho, por aluno, tipo, eu consigo trabalhar menos horas, por exemplo, consigo trabalhar, sei lá, 20 horas por semana e ganharia a mesma coisa que eu ganharia nessa outra escola trabalhando 40 horas por semana. Então já não valeria a pena por esse motivo. Fora que, tipo, lá seria aula em grupo. E aqui na escola que eu trabalho eu dou aula mais individual, né? Raramente tem aulas em duplas, trio. Então, tipo, a gente tem que. Chega um momento na vida que a gente tem que começar a saber pesar essas coisas. Como saber a hora de parar, né? Por exemplo, eu parei de tocar de domingo. Dificilmente eu faço um show de domingo. Porque o domingo, para mim, tem se tornado sagrado para ver a família. Vai lá, vai na mãe da minha esposa, vai na minha mãe. Também ao domingo a gente acaba indo para a igreja, né? Tem aquele momento de comunhão com os irmãos, ouvir a palavra. E eu tenho, a gente tem que, chega um momento da vida que a gente tem que saber separar essas coisas. Por exemplo, no último sábado, eu tinha marcado de ir no jantar de casais que ia ter na igreja. Só que aí surgiu uma oportunidade de tocar num lugar. Só que aí eu fui e recusei, porque eu falei, não, marquei um compromisso com a minha esposa. E minha esposa é mais valiosa do que qualquer show que eu vá fazer. Mesmo que seja um show bom, importante. Então, a gente tem que saber valorizar e saber a hora de parar. Pelo menos é essa lição que eu tiro dessa conversa, desses dois gênios, né? E fala aí, o que que você acha sobre essa conversa? Eu recomendo que você compre o livro. O link está na descrição, qualquer coisa para você comprar lá. E comenta aí embaixo como você escolhe as coisas que você vai fazer na sua vida, em questão de trabalho, em questão de estudo. Você vai abraçando tudo ou consegue pesar isso sabendo o que que é realmente valioso na sua vida? Um abraço e até a próxima.